Meus irmãos, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós estamos aqui para transmitir a palavra do Senhor, aquela que nos transforma a cada dia e nos faz firmar a nossa fé em Cristo Jesus. A palavra que veio do céu, Jesus Cristo, aquele que consumou todas as coisas anunciadas no Antigo Testamento. Jesus é o Novo Testamento. Ele é que nos dá a certeza da vida eterna que nós temos vinda da parte de Deus. Por isso nós temos a alegria de anunciar essa palavra, porque é uma palavra vitoriosa, é uma palavra que nos traz a esperança, uma palavra que nos traz a cura. E é exatamente isso que nós vamos falar nesta noite, antes de nós orarmos por aqueles que estão com algum problema, alguma dificuldade, alguma enfermidade. Se os irmãos já quiserem colocar aí nos comentários alguns pedidos de oração, nós estaremos orando também no final. Então, diante da cura, qual é a nossa atitude? O momento que nós estamos atravessando é um momento de pandemia e muitas pessoas estão sendo curadas, muitas pessoas estão sendo recuperadas, muitas pessoas estão sendo livradas, né, da morte. A cura vem para todos e isso é uma graça comum, né? Deus ele proporciona a cura para todos. Ele proporciona que a medicina, né, a ciência, ela encontre cura, ela encontre um antídoto, ela encontre um remédio para livrar a pessoa daquela morte, para livrar a pessoa daquele vírus, para livrar a pessoa de uma doença. Então Deus proporciona conhecimento à ciência para que ela ache cura para determinadas doenças. E muitas pessoas são curadas, mas quantas reconhecem que a cura vem de Deus? Quantas reconhecem que foi realmente pela misericórdia do Senhor que elas foram curadas? Nós vemos uma história bem parecida com o momento, né, que nós estamos vivendo, de vários estão sendo curados, mas quantos realmente reconhecem que a cura vem de Deus? Nós vemos uma história bem parecida, que é a cura dos 10 leprosos. É um texto muito conhecido, mas perceba que o texto ele muda a nossa visão, ele muda o nosso sentimento de acordo com o contexto que nós estamos vivendo. Então você passa a olhar aquele texto da forma como nós estamos vivendo. É por isso que o contexto é muito importante, principalmente da nossa vida. Então, a cura dos 10 leprosos, que está em Lucas 17, de 11 a 19, aqueles que estiverem com as suas Bíblias poderão abrir para acompanhar. Lucas 17, 11 a 19. A cura dos 10 leprosos. E vai dizer assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, qual é a atitude diante da cura? Quais são as atitudes de alguém que está sendo livrado da morte? Quais são as atitudes de alguém
que está sendo livrado de uma doença em fase até terminal. Então, qual é a atitude? Então, as doenças, as provações, as pragas, os vírus, eles vão piorando à medida do tempo e vão atacando várias pessoas, vão contaminando várias pessoas. E o que nós percebemos? É que Deus está no controle de toda a situação. Até diante da cura, as pessoas precisam enxergar o poder de Deus. Então Deus, ele promove para que as pessoas enxerguem o seu poder e se converta a ele e agradeça a ele como deve ser agradecido. E nós vamos perceber aqui 3 atitudes que nós devemos ter diante da cura, ou que Deus espera das pessoas diante da cura. Vai dizer, né, que Jesus havia curado 10, mas apenas um voltou. E qual foi a atitude desse que voltou? Vai dizer assim, verso 15, um dos 10, vendo que fora curado, voltou. Então a primeira atitude de alguém que reconhece a cura diante de Jesus Cristo é ele voltar. É ele dar meia volta. É ele converter o seu caminho. Ele estava indo numa direção e de repente ele voltou. Voltou-se para Jesus. Voltou-se como uma mudança de pensamento. Uma mudança que não passou na mente daqueles 9 que não voltaram. Algo que transformou o seu modo de agir, o seu modo de pensar e a sua gratidão àquele que o curou. Então a primeira atitude de quem é curado é se voltar para Cristo, é se voltar para Deus, é colocar novamente toda a sua gratidão, todo o seu louvor, toda a sua adoração diante de Jesus. E esse leproso que foi curado, que voltou, foi alguém que realmente foi convertido a Cristo Jesus. Foi realmente convertido pela ação de Deus na sua vida. Então, diante da cura, quais são as nossas atitudes? Quais são as atitudes que Deus espera? A primeira é nós voltarmos para Deus. É nós mudarmos o nosso rumo, mudar a nossa direção e não achar que aquela cura foi algo do acaso, ou então foi sorte, pura sorte, ou foi pela força do médico, ou foi pela força da ciência. Mas aquele que reconhece a verdadeira cura que vem de Deus, ele sabe que acima dos médicos, acima dos remédios, acima de todas as coisas está o nosso Deus. Então nós devemos nos voltar para Ele. É disso que o mundo precisa. Diante da cura, as pessoas precisam se voltar para Deus. E ele vai dizer aqui, dando glória a Deus em alta voz. Então, quando a pessoa volta, ele não fica em silêncio, né? Ele não fica admirando, olha, eu fui curado. Não, ele se volta e ele agradece, ele dá glória a Deus pelo um milagre, pelo um livramento na sua vida. Quantas pessoas passam por livramentos, quantas pessoas passam pela cura, mas muitas vezes não se voltam para Deus, não dão a mínima importância daquela cura, ou acha que foi o acaso, né, que aconteceu. Mas este leproso, dentre os 10, foi o único que voltou, dando glória a Deus. E a segunda atitude vai estar no verso 16, vai dizer, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Então, além de voltar para Deus, voltar-se para Jesus, ele prostrou-se diante de Jesus. A atitude de humildade, a atitude de reconhecimento, a atitude diante daquele que é o próprio Deus. Prostrou-se de joelhos,
era o costume judaico diante da reverência ao Deus Todo-Poderoso. E hoje também nós precisamos colocar os nossos joelhos no chão para nós agradecermos a Deus pelos livramentos que Ele tem nos dado, pelo livramento que Ele tem dado à nossa família. Como é importante para nós essa atitude de nos prostrar diante de Deus, de agradecer, de nos humilhar diante de Deus. Como é importante para nós. Por que para nós? Porque nós, sem Deus, nós não somos nada. Essa atitude de nos colocar diante do seu senhorio, de total reverência a Deus, isso é para nós nos santificarmos, para nós nos prostrar, nos humilhar. Essa é uma atitude que vai nos colocar pessoas mais tranquilas diante de Deus, com paz, com segurança no seu coração. Então ele prostrou-se com o rosto em terra. E a terceira atitude vai dizer assim: agradecendo-lhe, e este era samaritano. Agradecer. Ele se voltou, ele se prostrou e ele agradeceu. E aí vai dizer no verso 17: então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Senão este que estava passando por aqui, aquele que não recebeu a lei, aquele que não conhecia da lei, esse estrangeiro que fazia parte daqueles que se achegavam até o povo de Deus. Então, apenas esse estrangeiro, porque Jesus, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, esse samaritano ele teve uma grande admiração de Jesus, porque ele era estrangeiro e ele se voltou. E muitas vezes isso acontece realmente. Muitas pessoas estão próximas de Deus, estão próximas daquele que promove a cura, até mesmo frequentam igrejas, até mesmo estão diante da palavra de Deus todos os dias, mas muitas vezes não agradecem pela cura da sua família ou de si próprio. É preciso muitas vezes essas pessoas aprenderem com os de fora, que agradecem a Deus por tudo. E nós precisamos agradecer, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos nos voltar para Deus diante da cura. Sabe por quê? Ele vai dizer assim: e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Porque se voltar para Deus, se prostrar diante dele e agradecer, isso é a atitude de uma fé verdadeira, a fé que salva. Por isso Jesus disse isso para aquele que voltou: vai, a tua fé te salvou. Então nós podemos perceber comportamentos em algumas pessoas que muitas vezes não são comportamentos daqueles que têm a verdadeira fé, daqueles que realmente estão a caminho da salvação, daqueles que foram alcançados por Jesus. Isso é de nos entristecer às vezes. Nós olharmos pessoas que passaram por grandes milagres, olhar para pessoas que passaram por grandes livramentos e ainda continuam no pecado, ainda continuam no erro, ainda continuam longe do caminho do Senhor, ainda continuam dando mau testemunho por onde quer que eles passam. Isso é muito triste nós vermos a atitude de pessoas que tiveram uma grande ação de Deus na própria vida e ainda estão afastados, ainda estão frios na fé. Mas esse leproso vai nos ensinar que diante da cura, diante do milagre, nós devemos nos voltar para Deus, nos prostrar diante dele e agradecer. É uma atitude de quem realmente tem fé. E são poucos que fazem isso. A cada 10, em média, né, o que está escrito ali, ele voltará. E que nós possamos fazer parte disso.
e que mais pessoas possam fazer parte também desse, pelo menos um, que voltou para agradecer a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus continue firmando a nossa vida, que Deus continue firmando os nossos passos, para que nós possamos agradecê-lo a cada dia mais e mais, e sermos curados daquilo que tem nos acometido, o mal que pode estar nos acometendo a cada dia. Vamos orar então, vamos pedir a Deus que continue sustentando a nossa vida, para que nós reconheçamos e para que as pessoas também que estão sendo curadas neste momento continuem reconhecendo o poder de Deus, mas não só isso, aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, que se voltem para Ele, que se prostrem diante dEle e que também agradeça, para que elas tenham a verdadeira fé vinda do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia que passou. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é o Deus que cura, é o Deus de milagres, é o Deus que está mostrando para o mundo, ó Pai, o teu poder. É o Deus que está mostrando para este mundo quem é o soberano sobre todas as coisas. Nós sabemos, ó Pai, que diante da pandemia que nós estamos vivendo e diante também, ó Pai, de tantas doenças que estão assolando a humanidade, ó Pai, a única pessoa que tem um remédio para todas essas doenças é o Senhor dos Exércitos. E que essas pessoas, ó Pai, possam a cada dia mais se voltar para Ti, se prostrar diante do Senhor e Te adorar, ó Pai. Porque esse é o nosso desejo, que as pessoas reconheçam o Teu poder, a Tua glória, que a nação, ó Pai, reconheça que existe somente um Salvador, aquele, ó Pai, que veio dos céus e morreu por nós, ressuscitou e virá nos buscar, ó Pai. Que o Senhor esteja neste momento, ó Pai, abençoando aqueles que foram curados para a glória do Senhor, ó Pai, aqueles que estão no teu caminho, que o Senhor esteja fortalecendo a vida de cada um, ó Pai. Aqueles, ó Pai, que estão distantes de Ti, ó Pai, que já passaram por livramentos, não só agora, ó Pai, mas em outras épocas de suas vidas, ó Pai, e ainda não reconheceram, Pai, que o poder vem de Ti, ainda não se voltaram para Ti, ainda não se prostraram diante de Ti, e ainda não tiveram, ó Pai, a oportunidade ou o sentimento de gratidão diante do Senhor, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia da vida deles, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, venha incomodar os seus corações enquanto é tempo, ó Pai. Enquanto o Senhor ainda não voltou, ou enquanto, ó Pai, algo pior não aconteceu na vida dessas pessoas, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai. Que elas ouçam a Tua voz e se arrependam o mais rápido possível, Pai. Essa é a nossa oração no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue fortalecendo a nossa vida. Diante da cura vinda de Deus, as pessoas precisam se voltar para Ele, se prostrar diante dEle e agradecer. Se você já fez isso, continue firmado no Senhor. Se ainda não fez, faça o quanto é cedo. E aquelas pessoas que você conhece, se existe alguém que já passou pelo livramento e ainda não reconheceu o poder de Deus, fale isso para ele. Mande esse texto para ele. Lucas 17, de 11 a 19. E lembre-se que a atitude da verdadeira fé, a fé que salva, é reconhecer o poder de Deus diante da cura e diante dos milagres, diante dos livramentos que Ele tem nos dado. Que Deus nos abençoe. Amém.